A bolha dos carros vai estourar. Na verdade, isso já começou. Um carro popular que antes custava em média 40 mil reais no final de 2022 está chegando a custar 100 mil reais agora. Enquanto a média salarial dos brasileiros não aumentou quase nada, sendo R$ 2.308, por conta disso o termo carro popular já não existe mais aqui no nosso país. Mas isso está prestes a mudar. Porque as pessoas cansaram de ser trouxas e pararam de pagar valores absurdos por conta dos carros. Por conta disso, está previsto que só neste ano os carros percam 20% do seu valor. Mas para a gente entender o porquê disso tudo, precisamos entender o porquê deles terem subido de valor. Dia 31 de dezembro de 2019, o mundo estava prestes a passar por uma crise gigantesca, a pandemia. Por conta disso, vários países tomaram várias medidas para passar por essa crise. E uma dessas medidas foi injetar dinheiro para estimular a economia mundial. Só que no Brasil foi injetado mais de R$ 1 trilhão só em 2021. E com todo esse dinheiro circulando aqui no Brasil e as pessoas não podendo gastar com viagem, essas coisas do tipo, elas decidiram colocar o dinheiro em outro lugar. Que no caso foi em imóveis e em carros. Para vocês terem uma ideia, 96% das pessoas pretendiam comprar um carro em 2021. Fora essa alocação de dinheiro aqui no Brasil, o governo decidiu incentivar e aquecer a economia, abaixando a taxa de juros. Nesse período de pandemia, o Brasil viveu a época de juros mais baixos na história. Foram 2% ao ano. E com juros tão baixos, as pessoas não viam problema em financiar o seu próprio automóvel. E com isso, a demanda de veículos começou a subir de uma forma extraordinária. Só em 2021, o número de automóveis financiados subiu 6,8%, sendo vendido mais de 5 milhões de automóveis. Enquanto a demanda das pessoas por carro só aumentava, a oferta das montadoras só diminuía. Isso porque diversas montadoras tiveram que fechar suas fábricas por conta da pandemia. Só que no nosso país, a produção de veículos caiu 31%, sendo o pior resultado desde 2003. Isso acabou piorando ainda mais com a falta da matéria-prima para a fabricação dos carros, os famosos chips semicondutores. Eles estão em toda parte de um carro. Normalmente, para fazer um automóvel, são usados mais de 3 mil semicondutores. Essa matéria-prima ficou ainda mais escassa porque os que eram produzidos acabaram ficando presos em Taiwan e não chegavam às fábricas de carros. E a falta dele acabou gerando um prejuízo enorme para a nossa economia, já que o setor automotivo representa cerca de 22% do nosso PIB. E essa baixa oferta na produção de carros acabou gerando filas enormes e um monte de gente sedenta por um carro novo. Agora, juntando todos esses fatores e tendo uma aula básica de economia, sabemos que a demanda é inversamente proporcional à oferta. Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui. Isso acaba gerando um efeito de escassez e torna um produto extremamente valioso. E foi justamente isso que aconteceu com os veículos. Como eles tinham uma grande procura, mas não tinham a quantidade e altura, os preços começaram a subir de uma hora para outra, tendo um crescimento no período de um ano de 16,9%. Porém, quando puxamos os dados de mais anos, isso aumenta para 90%. Com os valores dos carros zeros tão altos, as pessoas procuraram por carros usados. E mais uma vez o mercado se autorregula, jogando os valores dos carros usados lá para cima, deixando que o termo carro popular já não existisse mais no Brasil. Mas depois de comprarem tantos carros por valores absurdos, os brasileiros cansaram de ser trouxas e pararam de comprar. E essa parada de compra dos automóveis vai acabar sendo sim um fator determinante para que os preços dos carros diminuem. Segundo o JP Morgan, está previsto que os carros caiam em 20% a 30% só em 2023. Juntando essa baixa demanda com uma série de fatores, podemos dizer que já está começando o fim da bolha dos automóveis. E um desses fatores é o mesmo que impulsionou a subida dos carros, que no caso são os juros. Do mesmo jeito que os juros baixos fazem com que as pessoas comprem mais, juros altos fazem com que as pessoas comprem menos. E é justamente o que está acontecendo. Aqui no Brasil, a gente saiu de um juros de 2% em 2021 para um juros de 13,75% em 2023. Isso é um freio enorme para a nossa economia, já que aquela taxa do seu financiamento vai ficar mais cara. E as pessoas estão fugindo disso. Para vocês terem uma noção, 12 anos atrás, 70% dos veículos eram financiados. Hoje, esse valor nem chega a ser 37%, sendo o menor índice do período. Fora a demanda baixa e a alta dos juros, outro fator determinante foi o aumento da inflação. Hoje, diferente de 3 anos atrás, as pessoas estão com menos dinheiro para gastar, e tudo por conta da inflação. Só em 2021, a inflação chegou a bater 10%, sendo o pior resultado desde 2015. Hoje esse valor é um pouco menor, 5,8%, mas mesmo assim isso faz um estrago enorme no nosso dinheiro. E juntando os fatores juros com inflação,
temos um freio enorme para nossa economia. Não só para nós, mas também para uma série de países que também estão sofrendo com esses mesmos problemas. Como os Estados Unidos, vem aumentando seus juros para combater o aumento da sua inflação. Chegou a bater 9% em 2022. Outro fator que influenciou diretamente a queda dos preços dos carros foi o seu like e a sua inscrição. Eles são muito importantes para a gente entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e a gente trazer mais vídeos como esse aqui no canal. Brincadeiras à parte, meus ativos, outro fator que vai determinar a queda dos preços dos carros é o aumento da oferta. Como a gente já explicou aqui, a demanda e a oferta são inversamente proporcionais. Quando uma sobe, a outra baixa. E foi justamente isso que aconteceu. Com o fim da pandemia, as montadoras vieram a todo vapor. Só em 2022, a produção de carros aumentou em 5,4%. Sendo produzido mais de 2,37 milhões de unidades. Os chips semicondutores, que era algo extremamente raro no mercado, já não são mais. Ainda mais porque as duas maiores economias do mundo começaram a investir em peso nesse produto. Fora isso, a maior empresa de semicondutores, a TSMC, começou uma produção em massa por um novo chip semicondutor. E esse aumento na produção, junto com o preço elevado dos carros, fez que a demanda de carros começasse a cair. Só no mês de janeiro, a venda de veículos caiu em 35%. Isso acabou gerando uma grande turbulência no mercado automobilístico. Como, por exemplo, as montadoras deram férias coletivas a seus funcionários e suspenderam as produções. Com tudo isso acontecendo, o setor automobilístico teve o maior nível de desemprego desde 2007. E com o setor tão lucrativo entrando em crise, o governo teve que se mexer. E começou a procurar meios de incentivar o setor automotivo. E um desses incentivos é trazer de volta o famoso carro popular. O governo brasileiro, junto com as montadoras, estão articulando um plano para fazer com que carros populares saiam de valor de quase R$100 mil para R$50 mil. Só que para os carros chegarem a esse valor, eles serão totalmente ao contrário do que são hoje. Eles serão compactos, com baixa potência e principalmente serão abastecidos com etanol. Para ele justamente liberar menos dióxido de carbono, ou seja, ele ser menos poluente. Só que tem um grande problema. Nem todas as montadoras concordaram com esse plano. Como é o caso da Volkswagen, que segundo o seu CEO, Ciro Pozobon, esse plano é completamente loucura. Tudo porque, ao invés de fazer carros com menos tecnologia e segurança, o governo tem que propor um incentivo fiscal, uma facilitação no crédito. Bom, caso a montadora e o governo entrem em consenso sobre esse plano, vai ser muito bom para a população brasileira. Primeiro porque isso vai aumentar a venda e a produção dos veículos, se os preços forem mais acessíveis, mais gente vai comprar mais carros. Fora isso, a expansão do mercado automotivo pode acabar gerando mais empregos, tanto diretos quanto indiretos. Como aumento de funcionários nas montadoras, os fabricantes de peças e até mesmo os mecânicos. Mas sendo bem sincero com vocês, eu acho muito difícil que esse plano seja aprovado. E a culpa disso tudo é justamente do nosso governo. Tudo porque o governo não vai fazer nenhum incentivo fiscal para esse setor. Só para vocês terem uma ideia, os impostos aumentam o valor de um carro em 70%. A margem de lucro de uma montadora está em média em 10%. Ou seja, a maior parte do preço de um carro vem do imposto. E eu duvido muito que o governo abaixe esse valor, até porque essa máquina pública é muito grande e ele possui diversos gastos, e sendo bem sincero, eu duvido muito que ele realize corte nesses gastos. Uma forma de pagar esses gastos é justamente arrumar novos meios de arrecadação, que entra nessa parte de impostos. Então você compra um carro, você meio que está dando dinheiro de graça para o governo pela má administração que ele faz do dinheiro público. Então se você quer saber mais sobre a máquina pública, é só entrar no vídeo que está aqui em cima do card. Uma coisa que não sabemos é o futuro, então a gente tem que sempre estar preparado para ele. Então caso você queira comprar o carro, o ideal é você ter paciência, porque sim, eles vão diminuir o preço. E se esse plano do governo realmente der certo e as montadoras aceitarem isso, vai ser muito bom para você, consumidor, porque vão poder finalmente ter o seu próprio carrinho. Mas claro, tomem muito cuidado, meus ativos. Como a gente já falou aqui, os juros estão muito altos. Então, tomem cuidado ao se endividar. Porque caso vocês queiram financiar um carro, os juros vão acabar pesando muito no seu bolso, porque você vai praticamente comprar um outro carro. E com juros altos desses, você pode se afundar em dívida. Mas agora comenta aqui embaixo, o que você está achando dos preços dos carros? Se você gosta desse tipo de vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse que está passando aqui na tela, que foi onde a gente comparou os preços dos carros na época. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou!